Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi gente, sejam bem-vindos a mais uma edição do Multiverso. Esse é um programa sobre tecnologia, cultura, esporte e muito mais, produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo do Centro FAC. No Multiverso de hoje você vai ficar ligado em histórias inspiradoras e lugares incríveis, não é mesmo, Emily? É isso mesmo, como o condomínio de abelhas Jardim de Mel, que vamos te mostrar no quadro Insight. O espaço fica localizado em Cascavel e revela um universo surpreendente da natureza. No quadro Tá na Mesa, nossa equipe foi até o restaurante da Dona Chica para conhecer a história do estabelecimento e aprender os segredos de uma deliciosa feijoada. Além disso, hoje no Replay, vamos reviver os melhores momentos do jogo de futsal entre o Biratã e Realeza. Já no Flash Cultural, você vai acompanhar de perto as atividades do grupo de escoteiros Tarumã de Quedas do Iguaçu. E para fechar com chave de ouro no Multitalk, vamos receber um convidado muito especial. E quem conta mais detalhes é o repórter Igor Vieira, que está na plateia. É com você, Igor. Oi, Emily! O nosso convidado de hoje é o Júlio Meller, um atleta de karatê que coleciona diversos títulos e tem uma baita história para contar. Estou ansiosa para conhecer o nosso convidado. Eu também. Então chega de enrolação e vamos subir no tatame. O Multiverso começa agora. Para começar o programa, vamos te levar até o ginásio Tomaizão de Biratã e ver o que rolou no jogo de futsal entre o Biratã e Realeza. Quem vai mostrar tudo pra gente é o repórter da Visão Prone no quadro Replay, que começa agora. Hoje, no Multiverso FAG, estamos aqui no ginásio Tomaizão para acompanhar a partida entre o Biratã Futsal e Realeza Futsal. O confronto entre as equipes foi válido pela 7ª rodada do Campeonato Paranaense Série Bronze Futsal de 2025. Ambas necessitavam da vitória. O Realeza Futsal com 4 pontos na briga contra as últimas colocações e o Biratã Futsal, por outro lado, buscando a classificação para a próxima fase. O jogo começou muito equilibrado, com os dois times partindo para cima em busca do gol. Após boa jogada do pivô Marcelinho, o camisa 77 Eliezer encheu o pé para abrir o placar. A resposta do Biratã veio na sequência, com André cruzando e Eliezer, que abriu o placar mandando contra o próprio patrimônio. Após uma recuperação da posse de bola no meio da quadra, a equipe do Realeza partiu em contra-ataque e com um chute certeiro de Eliezer, o time visitante fez 2-1. Com isso, a torcida dos donos da casa sentiram que era o momento de incentivar o time em busca do empate. Esse incentivo foi crucial para os jogadores, surtindo bastante efeito, resultando em uma boa troca de passes, com o camisa 5 Grafite cruzando na segunda trave e Vinícius Berletti mandando para o fundo das redes. Com essa ajuda vinda da arquibancada, perguntamos a um torcedor como esse impulso ajuda a equipe dentro de quadra. A torcida vibra, né? O time vibra junto com a torcida, aí a gente vai empurrando, vai na vontade e acaba tirando um. Tudo se encaminhava que o jogo iria para o intervalo empatado, até que, em uma tentativa de ligação defesa-ataque da equipe do Realeza, o camisa 77 Gustavinho intercepta o passe e sobra para o 8 Dezinho, deslocando o goleiro Marcelo Sonai. Um minuto depois, o goleiro do Realeza tenta a finta para cima do camisa 11, Diego Martins, que deu o corpo, driblou o 9, Lasgrael Silva e só empurrou para garantir o 4-2 para a equipe do Biratã. No intervalo do jogo, voltamos à arquibancada e pedimos a opinião de um torcedor sobre o que ele estava achando da partida até o momento. O jogo está muito bom, o Biratã está dominando aí o primeiro tempo, ótimo, bom primeiro tempo. Na volta das equipes à segunda etapa, o Realeza assustou o goleiro Gustavo, obrigando ele a fazer uma boa defesa. O fixo Alex Oliveira achou um ótimo passe entre linhas para o camisa 19 Vinícius Berletti, que fez o giro e deu uma bela cavadinha para fazer o golaço. Mas os donos da casa não pararam por aí. Era uma noite inspirada do camisa 19 Berletti, que recebeu o passe interceptado por Vitor Silva e na hora da finalização contou com a sorte da bola desviar no 17 Wellington Oliveira, sem chances do goleiro fazer a defesa. Esse gol sacramentou a vitória convincente do Biratã sobre o Realeza, que saiu dali com um ótimo resultado em busca da classificação para a próxima fase.
Após o término do jogo, conversamos com o goleiro do Biratã sobre o que ele achou da partida. Cara, hoje era uma partida que nós conversamos durante a semana, nos treinamentos ali, onde nós falava que não interessava o jeito que nós íamos jogar. O importante era pontuar, fazer os 3 pontos, o dever de casa. Não interessa se nós ganhássemos jogando bem ou jogando mal, nós teríamos que sair vitoriosos hoje. E foi o que aconteceu, graças a Deus, a toda a equipe que se empenhou e se dedicou durante a semana nos treinamentos. Aí refletiu hoje aí em quadra, né? Saímos vitoriosos hoje. Também conversamos com o técnico Maicon Roche, mais conhecido como Pipoca, para saber o que foi fundamental e qual foi o esquema montado para enfrentar a equipe do Realeza. Nós viemos com uma proposta de marcar alto, né? Marcar forte, porque sabíamos que eles vieram com poucos jogadores, né? Então a gente tinha que sufocar, marcar alto para que nosso plantel completo hoje a gente poderia sobressair nessa vantagem física, né? E conseguir esses 3 pontos que era tão importante para a gente. Nós viemos de 3 jogos aí com 3 vitórias agora, essa em casa, e damos um passo muito grande para a classificação, né? Agora folgamos na próxima rodada e depois vamos até Guaratuba, enfrentar o Guaratuba, e fechamos em Vaiporã, se Deus quiser, classificados para os playoffs. Que partida emocionante! O Biratã levou a melhor sobre o Realeza e essa energia toda abre até o apetite, não é mesmo? Falando nisso, nossa repórter Raíssa Penélope foi até o restaurante Dona Chica para conhecer a história do lugar e mostrar como é preparada uma feijoada deliciosa. O quadro Tá na Mesa está no ar. Hoje, o Multiverso veio conhecer o restaurante da Dona Chica e provar a sua deliciosa feijoada. Venha conferir com a gente. Conversamos com a Dona Chica para ela nos contar mais sobre a trajetória do seu restaurante. Estamos aqui com a proprietária, Dona Chica. E Chica, conta para nós como foi a ideia do restaurante. Como surgiu? Eu e minha nora trabalhavam no restaurante e daí resolvemos sair, né, e abrir nosso próprio negócio. E como partiu a paixão pela culinária? Desde sempre, desde que a gente trabalhava lá, né, a gente gostava de fazer o que a gente faz, daí resolvemos abrir nosso próprio negócio. E se você fosse dar um conselho para alguém que vai começar hoje? Se a pessoa tem a vontade de abrir seu próprio negócio, né, que vai em frente que tudo dá certo. Primeiro, é fundamental lavar bem as carnes da feijoada para garantir a limpeza e a qualidade do prato. Logo em seguida, adicione as carnes para o cozimento junto com o feijão. Estamos aqui agora com a Margarete, no restaurante da Dona Chica. Ela vai ensinar pra gente como se prepara uma feijoada. Então aqui são os primeiros passos, a gente colocou os ingredientes da feijoada, vamos deixar cozinhar por uns 15, 20 minutos. O primeiro passo, né, a gente aqui frita a costelinha, a calabresa, depois frita o alho e depois a gente mistura o feijão com aquela hora, né, que olha como que ficou. Tava branquinho, ficou moreninho, agora a gente vai despejar ela para outra panela, onde cresça o alho. A gente olha aqui. Na panela, a feijoada aparece pronta, com o feijão preto incorporado, envolvendo as carnes bem cozidas, pronta para a sua degustação. Além de contar com uma feijoada, foi feito torresmos da hora. A Dona Chica também nos ensina a fazer uma receita de farofa deliciosa e nos conta um pouquinho dos segredos da culinária. A gente cortou a couve, né? Daí a gente aproveita agora o talinho da couve para colocar na farofa. Daí corta bem fininho, coloca para fritar com bacon, calabresa, cenoura, daí a gente faz a farofa, aproveitando os talinhos da couve.
Chica não poderia ficar de fora. Depois dessa feijoada caprichada que a Raíssa mostrou, deu vontade por aqui também. Mas agora vamos mudar de assunto porque chegou a hora do nosso quadro Multitalk. O repórter Igor Vieira está na plateia e apresenta o convidado de hoje. Oi, Raíssa, é isso mesmo. Hoje o Multiverso recebe Júlio Meller, atleta de karatê que coleciona títulos importantes do esporte. O Mundial VUCA-F, o Brasileiro, o Paranaense e o Troféu Brasil. A Emily já está com ele no estúdio para um bate-papo super especial. É com vocês. Isso mesmo, Igor. Júlio, é um prazer te receber aqui e obrigado por ter aceito o nosso convite. Para começar, eu gostaria de entender um pouquinho mais sobre a sua história. Como você começou no karatê, quando foi isso, em que ano? Sim, então, primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E assim, a minha história no karatê, ela é recente. Eu tenho uns 3 anos, mais ou menos. Eu iniciei no karatê em 2022, mais exatamente em março de 2022. E foi numa época de pandemia. Então, eu estava em casa, aula online, não estava jogando bola nem nada, não estava fazendo nada. E eu decidi que eu queria começar uma arte marcial, começar uma luta para desenvolver o corpo, né, a mente também, porque na época de pandemia foi uma época complicada, né? E daí eu conversei com meus pais e meu pai falou que tem a academia do Sensei Atílio, lá em Marechal, de karatê, né? Então eu fui lá, fiz uma aula experimental, conversei com ele e depois da primeira aula experimental só seguia, gostei demais e tô até hoje. Legal. E você já praticava outro esporte antes de fazer karatê ou sempre foi o karatê? Antes de fazer karatê, eu jogava futsal, treinava futsal pela uma escolinha que tem lá em Marechal. E depois fui pro futebol, acabei quebrando o punho no futebol também, daí parei e daí ingressei no karatê. Legal. E como funcionavam os treinos quando você começou? Eles eram uma vez por semana? Como era? Quando eu comecei, os treinos eles eram segunda, quarta e quinta, né? O treino no karatê, ele é baseado em 3 fatores, que é Kihon, Kata e Kumite. O Kihon, ele é tipo, vou dar o exemplo, é tipo as raízes de uma árvore. Então assim, é as bases, é os golpes e tal, que você treina individualmente. O Kata, você junta isso, você faz uma sequência de golpes já programadas, né? Seria o tronco da árvore. E o Kumite, daí a luta, é onde você aplica e seriam as folhas da árvore. Então, quando eu comecei, era bem dividido isso. Tipo, segunda-feira era Kihon, quarta-feira Kata, quinta Kumite. Hoje em dia, tem essa mesma essência, mas os treinos são segunda, quarta e sexta. Ah, legal. E quando você começou assim, você gostava mais de kata, de kumite? Você sempre preferiu um ou outro? Qual que é o seu favorito? Quando eu comecei, eu gostava muito mais de kumite, né? Luta. Mas hoje em dia eu sou muito fã de kata. Eu acho que com o tempo você vai entendendo que não é só fazer uma sequência de golpes, tem muita coisa envolvida por trás, principalmente psicologicamente. E assim, hoje em dia eu sou meio, assim, mas minha essência ainda é kumite, é luta. E você acha que o karatê ele mudou assim só sua vida no esporte ou você acha que mudou também sua vida pessoal, da forma que você age com as pessoas? Com certeza mudou minha vida pessoal. Eu sempre falo, todo lugar que eu vou falo que existe o Júlio antes do karatê e o Júlio depois do karatê, né? Então, nesses 3 anos, assim, tanto pessoal quanto profissionalmente, como atleta, eu me desenvolvi muito, assim, mudou demais. E você sempre teve o apoio dos seus pais, assim? Graças a Deus, sempre tive o apoio da família, que eu acho que é algo essencial, principalmente para os atletas. É a base, né? Então, Júlio, agora a gente vai lá para a plateia, que o Igor tem uma pergunta pra gente. Isso mesmo, Emily, eu tô aqui com o Henrique, que tem uma pergunta. Júlio, qual foi a luta que mais te marcou? Primeiramente, obrigado pela pergunta, Henrique. Assim, a luta que mais me marcou foi a minha primeira luta no Mundial. Foi a primeira que veio na cabeça, assim, na hora que você falou em marcar. E ela me marcou porque teve muito trabalho para chegar no Mundial, né? Então, assim, tive que se doar bastante, teve patrocínio e tal, então tem muita coisa envolvida. Não é só um campeonato, né? E assim, na minha primeira luta, eu saí na frente, karatê por ponto no caso, saí na frente 1-0, daí ele empatou 1-1, daí ele fez 2-1, virou a luta.
o psicológico abalou, ele virou a luta. E daí faltando, sei lá, 30 segundos, não, 30 segundos não, minto. Faltando 10 segundos ali, pouquinho tempo, eu falei, vou que nem louco também e tentar um ipom, né? Sim. Que vale 2 pontos, daí a luta viraria para 3-2. Então, literalmente nos últimos 5 segundos ali eu apliquei uma queda nele e soquei, isso contabiliza ipom, eu virei a luta para 3-2. Então, assim, foi uma sensação absurda. E daí, depois dessa luta, motivou, né? E trouxe a medalha de bronze. Mas com certeza essa foi a luta mais impactante que eu tive. E você, se imagina um dia competindo nas Olimpíadas? O karatê eu sei que não é um esporte de Olimpíadas ainda, né? Ele teve só em 2018? Acho que foi 2018, Tóquio. Em Tóquio, ou 20, né? Não sei. Ou 20, acho que era 20, na verdade. Acho que era 20. Mas você se imagina um dia nessa modalidade, nas Olimpíadas? Com certeza. Acho que é o maior sonho, é o maior sonho de qualquer atleta competir nas Olimpíadas, né? Infelizmente o karatê só entrou nas Olimpíadas de 2020 porque foi em Tóquio, né? Que era o país sede, então não tinha como não entrar. Mas eu espero que eu esteja competindo quando ele entrar nas Olimpíadas. E você se imagina seguindo carreira nisso, seja como professor, como atleta, como treinador, né, de jovens? Sim, eu me imagino seguindo carreira, principalmente pro lado de professor, assim, de sensei. Como atleta, eu tô só no começo da minha carreira, né? Então eu quero deslanchar ainda bastante como atleta. Mas acabando minha parte de atleta, eu quero continuar sendo professor, sensei. E você acha que o sensei tem um papel totalmente importante na vida de um atleta de karatê? Com certeza. Ele acaba que vira um segundo pai, assim. Então, o sensei, ele ajuda tanto psicologicamente como fisicamente. Então, com certeza tem um papel muito importante. Pra treinar, assim, você costuma ver vídeos das suas lutas, assim, pra você ir melhorando as habilidades? Sim. Como funciona? Sim. Quando eu competia, agora não tô mais competindo, né? Fiz cirurgia não, mas quando eu competia, toda a luta terminava, o pai sempre gravava, meu pai sempre gravava todas as minhas lutas. Chegando em casa, era rever a luta, ver no que errou, ver o que o adversário errou, para não cometer os mesmos erros no próximo campeonato, né? E trazer sempre o resultado melhor. Mas sim, com certeza eu assisto minhas lutas. É importante, né? Importante. E assim, quando você... Tem momentos que a gente desmotiva, não quer mais continuar. Você já teve esse momento? Sim. O que você fez para continuar? Sim. Eu acho que isso é normal. É muito difícil uma pessoa que se mantém motivada o tempo todo, né? Principalmente um atleta. Então, assim, eu tive momentos baixos, assim, mas nunca desisti. Assim, a partir do momento que eu já tenho umas conquistas, né? Então, você acaba se tornando referência, principalmente na academia, né? Na minha academia, assim, referência tanto para jovem, quanto para mais adulto, quanto para criança. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você se torna referência para alguém, você não pode desistir. Não tem como você desistir. Então, assim, teve luta que eu fiquei abalado, muito abalado, mas eu ficava abalado no outro dia já levantava com outra cabeça, já ia treinar, porque eu sabia que o único jeito de resolver era eu treinando. Então, é isso. E quando você perde uma luta, assim, como é que você lida com isso? Bom, hoje em dia eu lido de uma forma mais tranquila. Isso é questão de tempo, né? Questão de experiência, mas no começo me abalava muito perder as lutas, assim, me abalava demais, mas com o tempo você aprende que não é só vitória, né? Não é só vitória que vive o atleta não vive sempre todo campeonato ganhando, uma hora ele vai perder. Sim. Assim, né? Então, hoje em dia eu tenho isso comigo, né, que o outro cara treinou também pra estar lá, ele merece isso, tem que ter esse respeito. Sim. Hoje em dia eu levo de uma forma bem mais tranquila a questão da derrota. Derrota no sentido de aprendizado. E você como você já falou, foi pro Campeonato Mundial de Karatê. Como é que você conseguiu essa vaga? Como você chegou até lá? Como foi esse processo? Então, o pré-requisito da confederação para ir pro Mundial de Karatê era ter participado do brasileiro do ano anterior, no caso 2023, porque o Campeonato Mundial foi 2024,
Nesse brasileiro eu fiquei campeão brasileiro. Daí no outro ano, em 2024, você tinha que participar de todas as etapas dos estaduais e participar do Troféu Brasil, que é no começo do ano, que é tipo um brasileiro também. Eu fui campeão do Troféu Brasil também, de comitê, né? Então assim, eu tava apto a ir pro Mundial. E como eu vinha de vitórias do brasileiro, do Troféu Brasil, do Paranaense, acabou que me motivou mais ainda para chegar no Mundial com a cabeça boa e 100%. Então vamos lá para a plateia que o Igor tem uma perguntinha pra gente de novo. Isso mesmo, a Raíssa tá aqui comigo. Júlio, qual foi a sua maior inspiração? Minha maior inspiração no karatê, quando eu entrei, com certeza foi meu sensei. Assim, quando eu entrei, né? Meu sensei, ele... eu vi ele aplicando as técnicas de uma forma tranquila, assim, cabeça que ele tinha, cabeça de campeonato. Eu sei que ele hoje em dia ele não compete mais, mas que ele teve bastante campeonato, que era um bom atleta. Então, assim, como atleta, minha primeira inspiração, com certeza, foi ele. Assim, era a minha base também, né? Acabei de entrar. No decorrer dos anos, você começa a acompanhar mais fora da bolha, né? Se você começa a ver outros atletas, tem o YouTube para isso. E daí tem outros atletas. O que eu mais me inspiro é o Rafael Agaev, ele é da Azerbaijão, se eu não me engano. É um lutador muito top. O bichinho é baixinho e top, bravo. Mas no início foi meu sensei. E se você pudesse dar um conselho assim para quem tá começando na luta, quem quer conquistar esses campeonatos mundiais, qual você daria? É o que eu sempre falo pra piazada lá da academia, né? Não desistir, confiar em você, confiar no karatê também. Assim, com o passar do tempo você percebe como no longo prazo ele é uma arte marcial magnífica, né? Então, o conselho que eu daria é para confiar em você e confiar no seu potencial. E é isso. E boa. E você praticaria outra arte marcial a não ser o karatê? Sim. Minha essência é o karatê, né? Então, mas eu gostaria de aprender um pouquinho de chão. Então, hoje em dia eu tenho problema nos ombros, né? Mas estou fazendo cirurgia justamente para tratar isso. Porque eu quero aprender jiu-jitsu também, para ter o chão também a meu favor, né? E você atualmente, como que você concilia seus estudos? Atualmente você faz faculdade? Sim. Então, atualmente a minha rotina é de manhã eu estudo, faço faculdade, Direito lá na Unioeste. À tarde eu trabalho, estou estagiando agora. E à noite, agora uma vez por semana eu estou indo nos treinos lá para ajudar o sensei, auxiliar. E no sábado de manhã eu dou treino também para piazada. Legal. E se você pudesse definir o karatê em uma palavra, qual seria? Para mim, eu acho que é paixão. Assim, foi a primeira palavra que veio na minha cabeça. Assim, hoje em dia eu não vejo o Júlio sem karatê. Então, assim, me ajudou muito. Não tem como... É paixão porque eu não consigo te explicar, você não consegue sentir eu falando, mas só quem faz mesmo, que pratica, que sabe o que eu tô falando. Que consegue entender. Na sua visão, o que faz um atleta se destacar no karatê? Com certeza ser diferente, né? Óbvio, né? Mas assim, ser diferente no sentido, as pessoas treinam segunda, quarta e sexta. Você treina segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e talvez domingo você folga, entendeu? Então, se você quer alguma coisa, você não pode fazer o que a maioria das pessoas fazem, né? Senão você vai se juntar à maioria. Então, você tem que ser diferente e não pensar diferente e agir diferente da maioria. Para você se preparar para o Mundial, você treinava todos os dias, assim? Nossa senhora, ano passado foi com certeza o meu melhor ano de luta, assim. Melhor ano de treino, eu treinava de segunda a segunda, sábado ou domingo eu descansava, dependia. Ou treinava os dois, assim, então eu intercalava de musculação e karatê, ou musculação e karatê, mas era de segunda a segunda praticamente, com um dia de folga ali um pouquinho. Então vamos para a plateia que tem mais uma perguntinha com a gente lá com o Igor. Isso aí, agora quem tá comigo é a Emily.
Oi, eu queria saber qual a maior lição que o Karatê já te ensinou. Maior lição. Eu acho que a maior lição que o Karatê me ensinou... Uma ótima pergunta, nossa. Ótima pergunta profunda. Eu acho que é confiança em si mesmo. Assim, a maior lição que o Karatê me ensinou é confiança e é saber que você não precisa provar nada pra ninguém. Você faz o seu quieto ali, você tem resultado, então você não precisa ficar falando, nem provando nada pra ninguém, né? Você precisa ter essa confiança, e essa confiança que ajuda em outros fatores da vida, né? Principalmente na vida pessoal. E essa relação de empatia também. Eu acho que foi um valor que eu aprendi muito com o Karatê, que assim, o adversário perdeu. Ele perdeu, você não vai zoar ele porque ele perdeu, ou não vai, né? Você tem que entender que tem um atleta por trás, tem um filho por trás, tem um pai que estava louco pro filho ganhar por trás, tem uma família que estava apoiando muito ele, né? Então, assim, eu acho que empatia e confiança foi os 2 valores que eu mais aprendi com o Karatê. E o que você gosta de fazer, assim, fora o Júlio Karateca, o que você gosta de fazer, assim, no seu tempo livre? Fora o Júlio Karateca. Eu gosto de ficar na minha, ficar em casa e tocar violão. É isso, e ouvir música e tal, mas esse é o Júlio fora do Karatê. E quando você vai treinar, você fala que você dá treinos, né, pros mais pequenos. Quando você treina lá, o ambiente é tranquilo, legal, os karatecas são todos amigos uns dos outros, ou você acha que tem um pouco de rivalidade ali? Não, hoje em dia não tem rivalidade na academia. Quando eu entrei até teve uma época que teve um pouquinho desse espírito, mas a gente corta o mal pela raiz, né? Então assim, senão ia acabar... ia ficar esse clima ruim, mas hoje em dia é muito bom o clima, vixe, e principalmente no sábado, porque no sábado é um treino mais específico para campeonato, então não é todo mundo que vai, e vai quem tem interesse em aprender, né? Então é muito bom dar treino. Atualmente, qual faixa que você é? Atualmente eu sou faixa verde, 3º Kyu. E você poderia explicar um pouquinho das faixas, assim, de forma resumida? Bom, no Karatê você começa na faixa branca, daí no tradicional você vai para faixa amarela. Porém, o meu sensei, ele criou faixas intermediárias entre a branca e a amarela para motivar o pessoal, né? Senão você entrar na branca, você tem que ficar 1 ano e tantos, quase 2 anos na branca, acaba que a pessoa desmotiva, né? Alguns, né? Então, é branca, azul clara, azul escura, daí você chega na amarela. Depois da amarela é vermelha, laranja, verde, roxa, marrom, preta. Essas daí, depois que você alcança a faixa preta, é preta primeiro dan, segundo dan, terceiro dan. Tá. E quando você estava no Mundial de novo, voltando um pouquinho, como você se sentiu ao subir no pódio? Qual foi o sentimento que você teve? Nossa, foi uma sensação muito diferente, assim. Sentimento de missão cumprida, mesmo que foi terceiro, né? Mas meu objetivo era subir nesse pódio, né? Trazer uma medalha. E é uma sensação inexplicável, assim. Sei lá, passa tanta coisa na cabeça, Você lembra de tudo, assim, do que você treinou, de sua família, de quem você é, onde é que você tá. E não sei explicar o que me passou por mim. E quando você tá lutando, assim, antes de começar uma luta, você tem algum ritual, assim, que você faz pra antes de entrar, assim? Sim. Não chega a ser um ritual, assim, né? Mas antes de começar as lutas, eu fico muito ansioso. Tanto luta quanto kata, né? Por mais que eu não transpareça tanto, assim, na hora, né? Mas eu fico muito ansioso. Então, eu respiro fundo e faço essa de respirar fundo, eu relembro o que eu treinei, eu relembro quem eu sou, por que eu tô ali. E rezo um Pai Nosso também antes de entrar no tatame, né? Pra não entrar sozinho. E daí entro. E aí, com a cara e com a coragem. É isso. É isso. E se você pudesse dar um conselho, assim, pra você mesmo, quando você começou, assim, qual conselho você daria?
Se eu pudesse falar com o Júlio de 3 anos atrás, eu só ia falar para ele continuar, que tá dando certo. Tá dando muito certo, Tá na dando verdade, muito né? certo, é. Como você se sente em ter tantas medalhas assim? Nossa, é gratificante, muito gratificante. Eu não sou muito apegado às medalhas, assim. Quando chega o campeonato, eu fico louco pra ter uma, né? Sim. Mas depois que subo no pódio, já tiro e guardo, assim, deixo com o pai e com a mãe, assim. Mas, assim, é muito gratificante, porque é uma história, né? Você olha pra medalha e você lembra de tudo que aconteceu no campeonato e tudo até chegar lá. Tudo que aconteceu pra você ganhar essa medalha. Uhum. E você podia explicar um pouquinho sobre as medalhas? Qual que é qual? Paranaense, brasileiro? Sim. Ó, essa medalha aqui é do Campeonato Paranaense, da final do ano passado, onde eu fiquei campeão da minha categoria. Daí eu fiquei tricampeão paranaense, no caso. Nossa. A medalha tem uma cascavel aqui, porque justamente foi aqui em Cascavel. Olha só. Né, Olha só, que final. chique. Então, essa daqui tem um valor simbólico, porque foi a minha medalha de tricampeão paranaense. Essa medalha aqui, ó, que tá mais acabadinho, é do meu brasileiro de 2023, onde eu fiquei campeão. Foi meu primeiro brasileiro, então essa tem um valor muito simbólico para mim, porque eu desloquei o ombro nesse campeonato, desloquei o ombro na semifinal. Então, ter essa medalha aqui é muito gratificante. Vamos lá. Essa medalha aqui é do Troféu Brasil de 2024, que aconteceu em São Paulo também, que é quase um brasileiro, onde eu fiquei campeão também. Uhum. Gratificante também, porque foi antes do Mundial. Foi um ano muito bom. E essas duas medalhas aqui são do brasileiro do ano passado. No individual, no brasileiro do ano passado, eu acabei não pegando medalha, mas na luta por equipe, o Paraná ficou em segundo. Uhum. Então eu tenho a medalha de vice-campeão por equipe brasileiro. E essa medalha de ouro aqui do brasileiro foi um ato de agradecimento da confederação pelos que foram no brasileiro, no mundial, desculpa, no caso. Então, ganharam essa medalha. E aqui não teve como tirar, porque foi enquadrado. Sim. Essa é muito importante para mim, que é a medalha de Mundial do México. Sua favorita, né? Com certeza. Sem dúvida. E quais são os seus próximos objetivos no Karatê, assim? Você pretende lutar ou você tá parado? Como que tá? Sim. Atualmente eu tô parado. Eu fiz minha terceira etapa, fiz 3 etapas do Paranaense. Essa, inclusive, amanhã vai ter a etapa final, onde eu não vou estar participando, mas eu vou estar lá para incentivar a piazada, né? Uhum. Mas eu quero recuperar dos meus ombros e daí deslanchar na competição. Treinar e trazer a medalha de ouro dessa daqui. Meu objetivo como atleta, né? Uhum. Mas como atleta, mais de um lado pessoal, eu quero seguir essa linha de continuar a treino para pesada, assim, eu gosto bastante deles e gosto dessa interação. Uhum. Bom, Júlio, então eu gostaria de agradecer sua participação aqui no Multiverso. Foi um prazer te receber aqui e ter você aqui nessa noite com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Desejamos muito sucesso na sua jornada. Com certeza, disciplina e foco como o dele são inspiradores. E falando em dedicação, sabe o que mais exige muito trabalho em conjunto, Raíssa? O que, Emily? Você já ouviu falar em um condomínio de abelhas? Ele existe, fica em Cascavel e revela um universo surpreendente da natureza. O repórter Henrique Padilha foi conferir bem de pertinho. O Insight está começando. Mandaguari, Jataí, Tubuna e até a lambiolhos, menor exemplar do mundo, medindo apenas 1,5 cm. Essas são algumas das 16 espécies encontradas no Jardins de Mel, um condomínio 5 estrelas para abelhas. O banquete fica por conta das 90 espécies de flores plantadas aqui. Um verdadeiro microecossistema que depende de cuidados 24 horas por dia. Parece trabalhoso, mas seu Otávio garante que não. Isso aqui para mim é muito mais que diversão, né? Isso aqui é a vida. Uma vida que teve um começo nem um pouco agradável. Em 2017 que eu perdi a esposa e a filha, né? Com câncer. E entrei em depressão.
na intermédio do meu sobrinho, que é médico. Daí ele falou, tio, não quer mexer com as abelhinhas? Aí que me deu a ideia de construir um negócio meio bonito para as abelhas. Daí virou nesse negócio aí. Já Celso teve um incentivo diferente. Foi lendo a Bíblia que passou a ver as abelhas de outra forma. Estudando a palavra de Deus, me deparei com um texto de Êxodo 33:3, onde a palavra diz, subam à terra que mana leite e mel. E eu quis saber por que leite e mel. E quando eu estudei sobre o mel, eu vi a importância das abelhas. A história dos dois se encontrou em 2018, através de um projeto de lei proposto pelo então vereador Celso na Câmara Municipal. Aí alguém me falou de mim pro seu Otávio, falou do seu Otávio para mim também, e o seu Otávio tinha construído aqui na sua casa. Isso, eu estava começando a construção do condomínio, mas já estava nos finalmente quando a gente se conheceu, né? Isso. Aí que eu soube do projeto, né, que o Celso estava montando, abrindo o projeto Jardim do Mel em Cascavel, e daí conversando, né, você veio aqui, fez uma visita aqui, e daí se enturmamos e se unimos os dois. Hoje a gente faz parte um do outro. Tem uma aliança. Bom, e agora a gente vai fazer algo aqui, mas não é porque nós somos corajosos, né, Celso? A gente tem coragem de sobra, mas é por outro motivo. Por que a gente está tão perto aqui e vai conseguir colocar a mão nas abelhas? Porque essa aqui é uma abelha ASF, uma abelha sem ferrão. Então eu posso abrir a caixa dessa abelha, ter na minha casa, como temos aqui, e eu posso colocar a minha mão aqui, ó, e ter essa abelha na minha mão. Olha aqui, certo? Lembrando, porque é uma abelha que não tem ferrão. Se você encontrar um enxame na rua em algum lugar, não vai mexer com elas não, que pode ser uma ápice. Muito cuidado com essas abelhas. E o projeto Jardins de Mel não se limita só aqui no seu Otávio. Atualmente, mais de 400 casas já aderiram à ideia de ter uma caixa de abelhas no quintal. É o caso de Dona Rosa Ângela, bancária aposentada. Hoje ela dedica boa parte do tempo às abelhas. Essas abelhinhas encantam as pessoas que vêm aqui, né? Hoje elas já fazem parte da nossa vida, né? Meus netos agora mesmo estavam ali olhando as abelhinhas entrar e sair, e a gente aprende muito com elas, da união delas, da organização delas, do trabalho. Assim como no caso de seu Otávio, as abelhas foram cruciais na vida de Dona Rosa. Eu tinha perdido um irmão há uns 2 anos. Ele gostava muito de plantas. Ele tinha um sítio no Rio de Janeiro, no litoral. Então eu comecei a reconstituir esse jardim. Comecei a fazer cantos de plantas que era para ele. Eu fazia pensando nele. E aí eu parei de fumar. Quando me dava vontade de fumar, eu ia ali na frente das caixinhas e ficava ali, né? Elas me ajudaram com certeza. Para entender melhor essa relação benéfica, procuramos uma especialista em zooterapia. Toda a interação com um animal, a gente vai ter ali a liberação de alguns hormônios positivos, né? Principalmente a ocitocina, que é um hormônio do vínculo afetivo. Então, quando a gente tem isso é tanto para o humano que está interagindo, quanto para o animal. Aqui vocês podem ver as visitas que eu tenho, visita ao meliponário aqui, ó. Eu tenho mais de 1000 visitas do Brasil inteiro e tenho 4 do exterior. Tem uma do Egito, uma da Itália, uma da Espanha e uma da Bolívia. Venha conhecer o projeto Jardins de Mel e o condomínio de abelhas. É aqui no Maria Luísa. Nós vamos deixar para você aqui o telefone, WhatsApp, para você marcar um horário e vir conhecer o mundo das abelhas. Que mundo incrível esse das abelhas! Verdade, Emily, muito interessante. Agora, no Flash Cultural, você vai acompanhar as atividades do grupo de escoteiros Tarumã, direto de Quedas do Iguaçu. Quem mostra tudo pra gente é a repórter Emily Bonotto. Olá pessoal, e hoje no Flash Cultural nós viemos diretamente em Quedas do Iguaçu para acompanhar um pouquinho mais sobre o grupo escoteiro Tarumã e ver como esse movimento ajuda a comunidade local. O escotismo é um movimento mundial, presente em mais de 170 países, que trabalha valores como amizade, respeito, disciplina e cuidado com a natureza, e aqui no Tarumã não é diferente. Fundado em 18 de julho de 1991, o Grupo Escoteiro Tarumã reúne jovens de diferentes idades, que além de aprender técnicas escoteiras, desenvolvem cidadania, liderança e consciência ambiental.
No escotismo, cada idade tem seu espaço de aprendizado. Os mais novos, de 7 a 10 anos, são os lobinhos, que aprendem valores com jogos e histórias. Já os escoteiros de 11 a 14 vivem aventuras em acampamentos e atividades. Dos 15 aos 17, os sêniores encaram desafios ainda maiores. E os jovens de 18 a 21 anos formam o ramo pioneiro. Neste dia, pude acompanhar de pertinho a entrega de um cordão verde e amarelo. No escotismo, é um reconhecimento da progressão do escoteiro, concedido para o escoteiro que possuir no mínimo 6 especialidades. O cordão verde e amarelo é um incentivo para continuar a jornada escoteira. Agora, a Ana e a Carol vão me ensinar como que faz uma amarra quadrada. Oi, meu nome é Carol e a gente vai começar primeiramente com o fiel, que é, pelo próprio nome já se diz, é o nó que você começa sempre que você vai fazer uma amarra, porque ele é muito fiel, como já se diz o nome, e é a base de toda a amarra. Vamos começar a passar. Isso. Na grama, chefe? Sempre intercalando por cima e por baixo de um, porque a quadrada é pra fazer a base de uma estrutura que ela não pode ficar, ela não pode se desestabilizar e ela tem que ficar muito firme. Então sempre tem que estar apertando bastante. E como que é o nome aqui dessa coisa aqui que vocês estão fazendo? A gente está fazendo uma pioneiria. E para que vai servir essa pioneria? Para o desfile de 7 de setembro, que vai ser um suporte para uma bandeira de 2,5 metros. E faz quanto tempo já que vocês estão no movimento? Eu faço desde os meus 6 anos e meio e agora vai fazer, já fez, ano que vem vai fazer 11 anos que eu faço escoteiro. E eu cheguei, tipo, bem pequenininha, eu vim um dia de um amigo. Eu faço desde os 7 anos, então ano que vem vai fazer 9 anos que eu estou aqui. E agora vocês estão passando, tem que passar quantas vezes? Tem que passar no mínimo 4 e no máximo 7. Mas como essa corda ela é bem fina, a gente vai passar mais ou menos umas 9 vezes. Hora de finalizar, como a gente começou com o fiel em uma base, a gente vai terminar na outra, que é sempre na diagonal. Então, o fiel é sempre o X primeiro, que eles ensinam desde o início, que é um X. Deixa eu fazer aqui mais perto. Aqui tem um X. Daí vai passar o X por baixo, vai deixar mais soltinho aqui e vai passar embaixo. Aqui tem muita corda, mas geralmente a gente tenta pegar a ponta, porque como é uma estrutura de grande porte, a gente usa, tipo, mais corda. Então a maioria das pessoas se perde ali. E daí vai ficar um X, assim. E tá pronto a nossa estrutura. Hoje eu tô aqui, então, com a chefe Dalva, que tá há mais de 20 anos no grupo, bem ativa no grupo. E, chefe, eu queria saber pra você, o que o grupo significa pra você? O grupo escoteiro para mim significa minha família, minha segunda família, ou a família mesmo, porque eu sou honrada em ter todos da minha família no grupo escoteiro. O escotismo é muito mais do que uma atividade e um movimento educativo. É uma verdadeira família. Nele, cada escoteiro encontra um espaço de acolhimento, amizade e apoio, onde todos aprendem e crescem juntos. Os valores de respeito, solidariedade e cuidado mútuo estão sempre presentes, fortalecendo os laços entre crianças, jovens e adultos. Essa união transforma o grupo em uma grande família, onde cada um é importante e onde ninguém fica para trás. Muito bonito ver o trabalho do grupo de escoteiros Tarumã, mostrando valores como união, respeito e amizade. Com certeza, Raíssa. Infelizmente, o multiverso de hoje está chegando ao fim. Continue sempre nos acompanhando por aqui na TV FAG, canal 20.2, no Instagram pelo @multiverso_FAG e ainda pelo YouTube, canal FAG. Não esqueça também de compartilhar, curtir e comentar. Até a próxima. Tchau, gente!